A paz do Senhor Jesus, EBD com Eduardo. Hoje falaremos sobre a predileção dos pais por um dos filhos, a nossa segunda lição deste segundo trimestre de 2023. Vamos trazer uma abordagem sobre a família de Isaac e Rebeca. Falaremos sobre Isaac, Rebeca e os filhos Esaú e Jacó, Jacó e Esaú. E essa lição visa mostrar que existem consequências para o lar quando os pais têm preferência, tratamento diferenciado para com um dos seus filhos. Tomando por base a história da família de Isaac e Rebeca, nós temos várias lições para aprendermos na lição de hoje, assim como aprendemos domingo passado, na lição passada, quando tratamos sobre quando a família age por conta própria. Nós veremos que existem similaridades de circunstâncias, de problemáticas que ocorreram na família de Isaac e Rebeca, que são parecidas com o que aconteceu com Abraão e Sara, e existem outras situações que são opostas, distintas. Então nós vemos que muitas vezes nós vamos estudar histórias da Bíblia que trazem traços semelhantes a outras e alguns traços bem divergentes e que todos estes nos trazem grandes lições. Então nós temos 3 tópicos. O primeiro fala sobre o plano de Deus para os filhos do casal Isaac e Rebeca, mostra a presciência divina. Nós vamos já abordar essa questão da presciência de Deus. No segundo subtópico fala sobre o conflito familiar que existiu, porque o pai preferia um, a mãe preferia o outro, e nós vamos ver detalhes a esse respeito. No terceiro tópico, nós vamos ver sobre o problema da predileção por filhos na família. E aqui nós vamos poder extrair lições com base no que nós vemos na família de Isaac e Rebeca, para que nós possamos procurar evitar certos problemas, aprender com este exemplo e com aquilo que nós... contextualizando a nossa realidade para que nós possamos ter um aprendizado amplo e procurarmos evitar certas situações que são decorrentes de atitudes que muitas das vezes a gente, por não vigiar, acaba tomando, que de alguma forma podem ser assemelhadas às atitudes tomadas por Isaac e Rebeca. Então essa lição aborda a história desse casal, que parece uma infeliz repetição daquilo que nós estudamos na primeira lição, sobre o que ocorrera na família de Abraão e Sara. Nós pudemos ver, na lição passada, que algumas vezes Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa. E aqui é algo que é assemelhado entre o casal Abraão e Sara e Isaac e Rebeca, que tiveram dificuldade de lidar com os sentimentos um do outro. E nós vamos ver nessa lição sobre a predileção de filhos através do que vemos no casal Isaac e Rebeca, e veremos que quando acontece essa problemática da predileção, ou seja, de os pais terem preferência, a partir disso, um tratamento diferente para com os dos filhos, nós vamos observar que o resultado disso são inevitáveis conflitos. Conflitos também intermináveis dentro do lar, entre os filhos, que acabam fazendo com que o lar seja um ambiente hostil, um ambiente de disputa, um ambiente de confusão, um ambiente de tentar um sobressair ao outro, um ambiente que pode também, em decorrência disso, gerar ciúmes entre os filhos, uma série de problemáticas. Então, nós temos aqui uma lição, mais uma lição preciosa. Inclusive, eu tenho dito, essa abordagem do trimestre é mais um assunto assim importantíssimo. Por tudo que nós temos passado ultimamente, no contexto familiar, se torna ainda mais importante estudarmos sobre relacionamentos em família. Porque nós estamos vendo, o subtema da nossa lição do trimestre fala sobre superarmos desafios e problemas através de exemplos da Bíblia Sagrada. Então nós podemos aprender na lição 1, com o caso de Abraão e Sara, que a gente disponibilizou o vídeo aqui no canal, e temos essa questão de Isaac e Rebeca,
que nós podemos aprender sobre eu posso preferir um dos filhos? Ou eu não devo ter preferência por um dos filhos? Eu posso ter um tratamento diferenciado para um dos filhos? Isso pode ou não gerar problemas? Que tipo de problemas nós podemos ter quando um pai ou mãe tem preferência por um dos filhos, trata diferente um dos filhos? Nós podemos ver que existem casos extremos, inclusive, de pais que, em uma mesma situação, em um mesmo tipo de erro cometido por dois filhos diferentes, por dois dos seus filhos, ele acaba punindo um de um jeito, o outro de outra. Tem uma régua aqui para uma outra régua para o outro. Por mais que é importante nós citarmos que por mais que um filho esteja mais dentro do caminho que o pai quer que ele siga, por mais que um filho obedeça mais, esteja mais próximo, mas mudar a régua pode trazer um grave problema. Por quê? Um filho ser mais abençoado do que o outro não é o grande problema. Deus pode nos abençoar de forma diferente em decorrência da nossa atitude. Não que Deus privilegie um de nós. É isso que nós pais temos que entender. Que não é que nós devamos privilegiar um dos filhos em detrimento do outro. É óbvio que um filho pode ser mais abençoado que o outro conforme as suas atitudes. E isso tem que ficar claro através dos pais para os filhos. Fulano tem procurado fazer assim, assim, assado, e por isso deu certo isso e isso para ele. Agora, uma coisa que nós temos que ter cuidado. Um filho na frente dos pais é de um jeito. Fora dos pais é outro. Aí muitas vezes um filho acaba sendo bem tratado pelos pais, porque na vista dos pais ele parece um anjo. E aí que os pais precisam ter cuidado, porque a análise ela tem que ser ampla da situação dos filhos. E não uma análise de momentos. E o que aconteceu com Isaac foi exatamente isso. Por que Isaac, vamos dizer assim, que ele quis transferir a bênção? Porque o projeto de Deus, nós vamos ver que a partir do primeiro tópico, tinha algo especial para Jacó, que Deus projetou em sua presciência. Nós não somos prescientes. Deus, em sua presciência, projetou algo especial para Jacó. Aí o Isaac, está sendo agradado pelo filho, porque ele perto do pai, o filho era um bom filho, que fazia alguns gostos do pai, né? E aí nós vemos que o presente, quando se dá presente para alguém, a avaliação a respeito daquela pessoa que presenteou outra sempre tende a ser diferente. E aí o Isaac acabou se deixando levar. Nós vemos aqui, o primeiro tópico da lição, o plano de Deus para a família e sua presciência. Primeiro, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Eu quero só abrir um parênteses que eu vou procurar fazer como na lição passada. Disponibilizar aqui no nosso quadro, editar, quando eu for editar o vídeo, colocar aqui alguns dos pontos altos de aprendizado, de frases interessantes que a gente tem para a lição de hoje. A gente vai procurar disponibilizar aí no nosso quadro. Então nós vemos aqui que existia um plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Nós vemos que Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. E nós vemos que quando Isaac conhece a sua esposa Rebeca, ele jamais imaginava o que iria vir, o que iria acontecer. O ser humano não tem condição de saber o que ainda vai acontecer, salvo aquilo que Deus revelar. Agora, Deus já sabe, porque Ele é todo-poderoso. E em seus atributos há a chamada onisciência. A onisciência de Deus é um atributo que diz respeito ao fato de que Deus conhece todas as coisas. E no atributo divino chamado onisciência, tem a presciência. A presciência faz parte do atributo chamado onisciência. A onisciência diz respeito a conhecer todas as coisas. E a presciência diz respeito ao fato de que Deus conhece antes, que Deus conhece de forma antecipada. A presciência diz respeito a conhecer antes, saber de algo antes que aquilo aconteça. Então Deus, além de onisciente, é
presciente. O Isaac jamais imaginava, mas Deus já sabia de tudo e já tinha preparado algo especial. Quando Isaac descobre que Rebeca era estéril, ele busca a Deus, ele ora ao Senhor, pedindo a Deus que abrisse a madre de sua esposa Rebeca, que Deus desse filho para o casal. E aí, 20 anos depois que Isaac havia buscado a Deus por esta bênção, ele, agora com 60 anos de idade, recebe a notícia de que sua esposa Rebeca estava grávida, conforme lemos em Gênesis capítulo 25, versículo 26. Então nós vemos que nada pode impedir o plano de Deus para as nossas vidas. E nada poderia impedir o plano de Deus para a vida daquele casal. Porque quando Deus opera, os seus desígnios, os seus planos, os seus projetos se cumprem no tempo certo. Nós temos dois maravilhosos aprendizados aqui. Primeiro, o propósito de Deus se cumpre porque ele tem todo o poder para fazer o que ele quer. Segundo, aquilo que Deus quer fazer, ele faz no tempo certo. Então, o melhor para as nossas vidas é viver a vontade de Deus e o tempo de Deus. Então, nós vemos que no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. Segundo subtópico, o propósito presciente de Deus. Eu acabei de dizer que onisciência diz respeito ao fato de que Deus conhece todas as coisas. Presciência diz respeito ao fato de que Deus conhece antes de algo acontecer, que Deus sabe antecipadamente. Então nós vemos aqui que Deus sabia de forma antecipada do futuro dos filhos do casal. Deus já sabia o que iria acontecer, de quem seria Isaac e Jacó e a sua descendência, de como seriam, do que iria acontecer, e Deus já tinha um propósito para a vida de ambos. E Deus sabia, portanto, de antemão o que haveria de acontecer. A nossa lição nos mostra que isso independia das circunstâncias que envolvessem essa história. Ou seja, aquilo que Deus tinha para a vida deles não dependia das circunstâncias que iriam acontecer na história de ambos. Por isso, o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca, e Rebeca concebeu filhos gêmeos. Deus atendeu a oração de Isaac, veio 2 filhos que eram gêmeos, e Deus já sabia de tudo, já conhecia quem eles eram, como eles iriam proceder, e Deus já traçou um propósito. Então, conforme as crianças iam se desenvolvendo, elas já desde o ventre houve disputa entre os 2 meninos. Eles já lutavam dentro do ventre. E Deus, ele já sabia que aqueles 2 meninos seriam rivais. E aí a nossa lição mostra que estamos abordando a presciência de Deus, o fato de que Deus já conhecia antes, que é um atributo que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo. Isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Então nós temos que deixar bem claro. A presciência de Deus, ela não causa algo na vida da pessoa. Não é que Deus vai, através da sua presciência, interferir nas coisas. Deus, por conhecer antecipadamente, Deus não iria arrancar a bênção de Esaú e dar a Jacó. Deus sabia antecipadamente das atitudes que eles iriam tomar e de quem se encaixaria melhor no projeto que Deus tinha de abençoar de forma especial a descendência de Isaac. Então nós vemos que o fato de Deus conhecer antecipadamente não quer dizer que Deus esteja determinando que alguém vai ser abençoado e o outro amaldiçoado. Que um vai ser salvo, que o outro vai ser perdido. Que um vai estar na direção de Deus e o outro não. O que nós vemos é que Deus sabia antecipadamente Deus sabe antecipadamente quem vai se disponibilizar para procurar fazer a sua vontade, né? Agradar a Deus. Então, nós vemos que o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes, nós não compreendemos, mas nós temos certeza de que a vontade de Deus é perfeita, como nós vimos no final da aula passada. Romanos 12, verso 2. A sua vontade é boa,
perfeita e agradável. Segundo tópico da nossa lição, o conflito familiar. Primeiro, a esterilidade de Rebeca. Nós vemos, é interessante observarmos o contexto da época. No caso de Abraão e Sara, era legal, era normal o que ocorreu ali de Abraão ter um filho com a sua serva Agar. Só que não era algo moral, não era algo correto diante daquele que criou todas as coisas, diante do dono do universo. E ali nós podemos aprender que por mais que a lei humana concorde, por mais que algo seja tornado legal diante dos homens, se é imoral diante de Deus, vai continuar sendo imoral. Se é contrário à vontade de Deus, se algo era contrário à vontade de Deus no passado, hoje continua e continuará sendo contrário. Então nós temos que entender que a nossa maior preocupação deve ser em agradar a Deus. A Bíblia nos ensina a seguir os preceitos humanos, as autoridades humanas, a lei humana, desde que esta não fira a lei máxima para o ser humano, que é a Bíblia Sagrada. E nós vemos que naquela época, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada. Então, para o costume, para a cultura da época, uma mulher que não gerava filhos era como uma pessoa, uma mulher que era tratada, era tida como alguém amaldiçoado, como uma pessoa amaldiçoada. E nós vemos que as mulheres não férteis eram consideradas inferiores a ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiar, de deixar, de abandonar. O costume da época era, se a mulher não podia gerar filho, era legal, era normal o homem abandonar aquela mulher, deixar aquela mulher. É claro que isso não agradava a Deus, fazia parte do costume da época, era legal diante dos homens, mas era imoral, não era legal diante de Deus. Então nós vemos que Isaac tomou uma atitude diferente de Abraão nesse aspecto. Abraão, absorvendo o conselho de Sara, sua esposa, acabou tentando ajudar Deus, interferiu no projeto de Deus. Nesse aspecto, Isaac tirou nota 10. Ele procurou não ter filho de um outro modo. Não interferir, mas buscar ao Senhor. Abraão esperou 25 anos do tempo da promessa até o cumprimento. Ele tinha 75 quando recebeu a promessa, e quando Isaac nasceu, ele tinha 100 anos. E o Isaac, quando pediu, ele tinha 40 anos de idade. E quando os filhos nasceram, ele tinha 60. Ele teve que esperar 20 anos. Mas ele buscou ao Senhor, que é a melhor forma, esperou no Senhor, e a esterilidade de Rebeca foi desfeita. Mesmo sendo uma mulher estéril, Deus entrou com providência, fez o milagre, e a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de Isaac, conforme lemos em Gênesis 25 e 21, e ele recebeu a notícia que a Rebeca estava grávida e veio a nascer uma dupla, filhos gêmeos do ventre de Rebeca. Segundo subtópico, o conflito. Gênesis 25, verso 22 diz que os filhos lutavam no ventre dela. Ou seja, desde o ventre havia disputa, havia luta entre Esaú e Jacó e Esaú. E aí, mais uma situação dentro do contexto da época. A nossa lição nos mostra que naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias, né? Então, nós podemos ver, tanto no caso de Abraão quanto no caso de Isaac, nós podemos ver que naquela época havia uma importância muito grande do pai deixar filhos herdeiros, né? De deixar a descendência, de ter a descendência ali. Todo pai queria ter o seu filho para ser o herdeiro ali na família. E aí nós vemos que, diferente do seu pai, Isaac buscou ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Todos nós temos problemas. E hoje em dia está muito comum, só um parênteses aqui rapidinho, alguém ficar buscando autoajuda, né? E aí virou assim, virou uma coisa interessante, assim, o quanto as pessoas ficam atrás de autoajuda e aqueles textos, aquelas frases de efeito, aquelas frases com certas palavras que chamam a atenção. O que mais importa para nós
não é buscarmos autoajuda, mas sim obtermos ajuda do alto, porque é de Deus que vem a ajuda que de fato irá nos abençoar e mudar o quadro da nossa história. Então nós vemos que uma vez grávida, Rebeca começou a se afligir, porque começou a ter ali movimentos fora do normal no ventre de Rebeca. Por quê? Porque no ventre as crianças já estavam em conflito. E ali ela começou a sentir algo assim fora do comum, do normal, aqueles movimentos excessivos dentro do ventre. E ali ela buscou a Deus. E quando Rebeca busca ao Senhor, ela ouviu de Deus que havia ali 2 meninos, que do seu ventre sairiam 2 povos, né? E aí ela pôde ter um entendimento sobre o porquê daqueles movimentos excessivos, porque já estava tendo luta. E ali ela já começou a perceber que haveria essa disputa entre eles, que Deus começou a mostrar para ela que seriam 2 povos e que o menor dominaria o maior. O terceiro subtópico, do segundo tópico, fala sobre o favoritismo do casal pelos filhos. E aqui nós vemos que, em se tratando de temperamento, de personalidade, os filhos do casal eram pessoas diferentes. Esaú e Jacó cresceram diferentes, tinham características bem distintas. Nós vemos que Deus revela a Rebeca as diferenças, mostrando que o menor, que era Jacó, que nasceu depois, por isso é chamado de menor, teria uma descendência forte. E o maior, ou seja, o primogênito, aquele que veio primeiro, Esaú, serviria ao menor. Eu abro um parêntese para dizer que o costume da época era o filho mais velho, o primogênito, recebia uma parte maior da herança do pai, recebia uma responsabilidade maior e ficava responsável por continuar a família, por ser o herdeiro principal ali do pai. Então a bênção maior era para o primogênito, a responsabilidade era maior, mas a bênção era maior. Só que Deus, conhecendo antecipadamente Esaú e Jacó, Deus sabia que Jacó se enquadraria melhor no projeto que Deus tinha para abençoar a descendência de Abraão, Isaac, Jacó. E ali nós podemos ver que, conhecendo antecipadamente, Deus projetou a bênção especial para Jacó, mesmo que ele fosse o menor, mesmo que ele não fosse o primogênito. Então, no entendimento humano, a bênção ali seria, de forma lógica, humana, para Esaú. Mas Deus, conhecendo antecipadamente todas as coisas, sabia que o melhor. E aí Deus projetou uma bênção especial para o menor, para Jacó. Então nós vemos que quando Isaac já estava em idade avançada e já não conseguia enxergar, ele já pensou logo que estava perto da morte e ele quis logo aproveitar enquanto estava vivo para abençoar o seu filho. E ali o Jacó, como eu citei há pouco, nós vemos que a Bíblia nos deixa entender que Isaac teve a preocupação de abençoar Esaú. Por quê? Porque ele queria dar a Esaú a bênção patriarcal do direito da primogenitura. Por mais que Deus tinha um projeto especial para Jacó, o Isaac queria abençoar o Esaú. E nós vemos que o pai, que era Isaac, estava ali alicerçado nos padrões legais, ou seja, humanos, do direito daquele tempo, também porque Esaú dedicava-se, procurava agradar ao seu pai, e ali o Isaac, pai dos gêmeos, acabou se dedicando mais a Esaú, exatamente pelo fato de que Esaú procurava satisfazer o seu pai, era caçador, gostava de caçar, gostava de que tipo de caça o pai gostava de comer, de como o pai gostava que fosse preparada aquela caça, e então ele gostava de satisfazer o pai, trazer a caça do mato, matar a caça, trazer, preparar e servir o seu pai. Então, por esse cuidado de Esaú com Isaac,
Isaac acabou tendo uma maior preferência, tendo preferência pelo seu filho mais velho. E ali ele tentou abençoar o seu filho. E nós vemos aqui que, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. E nós vemos que essa predileção produziria um grande conflito na família. Eu diria, para fecharmos aqui esse segundo tópico, que os dois pais tendo preferência para um mesmo filho é um problema. E o pai tendo preferência por um filho e a mãe por outro filho é mais problema ainda. Então nós vemos que Isaac tinha preferência por Esaú. Rebeca tinha preferência por Jacó. É como se tivesse uma corda, um puxando para um lado, o outro puxando para o outro. E nós vemos que isso não tem como dar certo. Nós vemos que isso não é a melhor opção. Se Deus tem uma bênção para o fulano, não adianta tentar arrancar dele e transferir a outro. Por mais que tentemos interferir, o projeto de Deus é soberano. A vontade de Deus é soberana. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o que é melhor. Ele sabe perfeitamente como agir na vida de cada um. O terceiro e último tópico fala sobre o problema da predileção por filhos na família. Primeiro, Esaú, o filho predileto de Isaac. Predileção diz respeito fala sobre algo que é predileto, ou seja, preferido. Ter preferência por algo, ter preferência por alguém. Ter alguém como aquela pessoa predileta. Como filhos, nós pais temos que ter cuidado com isso. Isaac acabou demonstrando fraqueza ao receber o agrado do seu filho Esaú. E aí nós vemos que Isaac acabou com essa atitude de tentar dar a bênção da primogenitura para Esaú. Ele acabou ignorando, assim, a profecia divina, conforme lemos em Gênesis 25 e 23. Deus já tinha mostrado que o menor seria maior, que o menor teria uma bênção especial. Tinha um projeto especial de Deus para a vida do menor. E agora o Isaac está indo na contramão da bênção divina, da direção divina. E aqui Isaac comete um erro grave. E aí nós vemos aqui que, por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha a primazia no futuro da família. Por isso, Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, o mais velho. O que nós precisamos entender é que o padrão social, o padrão humano, a lei humana, o direcionamento humano, o costume humano, a cultura humana não deve prevalecer a vontade de Deus, a direção de Deus, a profecia divina, a promessa divina, a vontade divina, ao direcionamento divino. E nós temos que ter cuidado. Tem aquele filho que é mais desregrado moralmente, espiritualmente, só que ele fica procurando agradar os pais de alguma forma. Ele não tem boa conduta, mas ele quer demonstrar com certas atitudes que ele é um bom filho. Tem aquele filho que ele tem uma boa conduta, mas não é aquele filho que mima os pais. E aí, se os pais não tiverem cuidado e uma visão de acordo à vontade de Deus e à palavra de Deus, ele se deixa levar por um filho que não está com padrão de vida de acordo à palavra de Deus, mas que traz ali alguns mimos para os pais, que procura agradar o pai de alguma forma, a mãe, e aí os pais acabam se deixando levar. E às vezes deixa um pouco de lado um filho que não tem tanto carinho, tanta aproximação com os pais, mas é um filho temente a Deus, que ouve os conselhos dos pais, por mais que não seja aquele filho que tenha tanto afeto em alguns momentos especiais. E aí nós temos que ter muito cuidado, porque tem filho que ele até força além daquilo que está de fato no coração. Tem pessoas que são assim, eles não se preocupam tanto, eles não ajudam tanto, eles não cooperam tanto, eles não atendem tanto a voz dos pais. Mas em momentos especiais, em momentos específicos, quando estão de frente de uma câmera, quando estão perto de várias pessoas, no momento de um aniversário que está reunida a família, aí tem aquelas palavras bonitas, aí tem aquela coisa, aquele charme, e aí tem hora que sai aquelas lágrimas. Mas no dia a dia, esse filho
que deu aquela homenagem bonita para a mãe ou para o pai, no dia a dia não demonstra ser um filho obediente, um filho que faz a vontade do pai. Então que o melhor é se o filho for bem obediente e procurar agradar os pais nos momentos especiais. Mas o mais importante de tudo é o filho ser obediente, procurar a vontade, fazer a vontade dos pais e principalmente de Deus. Fazendo a vontade de Deus, ele vai procurar fazer a vontade dos pais. Agora, os pais têm que ter cuidado com todo esse contexto, para não dar preferência para um filho por causa de alguns momentos especiais que o filho tentou agradar ali de forma diferenciada dos pais. Muitas vezes, essa tentativa de agradar os pais é só para mostrar algo que não existe de fato, que não é a essência daquela pessoa como filho, né? Então, nós vemos que Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos. Algo superior àquilo que ele imaginava, algo superior àquilo que ele estava tentando fazer, né? E que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentisse prejudicado. Deus sabe de tudo. Deus sabe o que fazer. Mas nós temos que procurar estar na direção de Deus. Procurar fazer a vontade de Deus enquanto pais. Termos sabedoria, prudência, visão ampla, né? Não olharmos só para momentos, mas para todo. Eu sempre digo que nós não podemos julgar alguém por conta de algumas atitudes isoladas, algumas atitudes específicas. Tem pessoas que, se você viu só alguns momentos ele sendo aquela pessoa que fala alto, mas aí de repente você só tomou conhecimento de momentos em que aquela pessoa estava em momentos extremos ali, de a cabeça cheia e tal, naquilo não faz parte da rotina daquela pessoa. Não faz parte da vida daquela pessoa. Então nós não podemos analisar alguém por momentos, por trechos da sua história, da sua vida, por momentos. Nós temos que fazer uma análise ampla, ter uma visão ampla. Por isso que nós temos que ter cuidado sobre fazer análise da vida, da história de alguém. Porque a gente não pode fazer baseado em circunstâncias, momentos isolados. E aí nós vemos aqui, no segundo subtópico, Jacó, o filho predileto de Rebeca. E aqui nós vemos que Rebeca, percebendo que existia a bênção patriarcal, ou seja, que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, ela resolveu interferir naquele momento, interferir naquela ordem de fatos, só que ela não consultou a Deus. Ela não buscou a vontade de Deus. Isaac errou, Rebeca também. Nós vemos que, embora Rebeca soubesse que a bênção de Deus era para Jacó, pertencia a Jacó, ela não deveria ter se colocado acima da direção de Deus. Ela não deveria tentar interferir naquilo que Deus estava fazendo, no plano de Deus. Ela acabou interferindo e ainda com atitude mentirosa. Nós vemos que ela preparou um cabrito assado, pegou um couro peludo de bode e vestiu Jacó. Ou seja, ela preparou um alimento parecido com o que Esaú iria preparar. Antes de Esaú chegar do campo com a caça, ela já preparou. Esaú se preparou para trazer uma caça para o seu pai, que o pai tinha pedido. Ele foi para o mato buscar a caça, iria preparar, o pai iria abençoar Esaú e se alimentar do alimento que Esaú prepararia. Aí a Rebeca agiu de forma antecipada. A Rebeca, só caiu um negócio aqui, mas nada demais. Aí a Rebeca acabou mentindo. Ela preparou um cabrito assado. A pele de Jacó era lisa. Esaú tinha a pele cabeluda. Aí o que ela fez? Mudou o cenário, pegou o couro peludo de um bode, colocou sobre a pele de Jacó, tendo em vista que Isaac já estava cego. Então Isaac reconheceria seu filho pela voz e tocando na sua pele, na sua pele, para sentir a pele, para saber qual era dos filhos. E ali nós vemos que ela induziu o Jacó a se passar por Esaú. Então o Jacó deveria levar o assado que a mãe preparou para o seu pai e imitar a voz do seu irmão. E aí nós vemos que essa trapaça de Rebeca mostra a fraqueza do seu caráter. E ali nós vemos que o Jacó chega com o alimento para o seu pai, chega com a pele coberta, aí ele tenta imitar a voz de Esaú, o pai desconfia, o pai diz que aquela voz não parece a de Esaú, ou seja, ele teve a impressão de que fato era Jacó,
Só que ele toca na pele, ele sente a pele como se fosse a de Esaú. E ali ele acaba abençoando Jacó, achando que estava abençoando Esaú. Ficou com alguma dúvida, mas acabou passando batido aquela tentativa de Rebeca e Jacó. Aí o terceiro subtópico da nossa lição, para nós fecharmos aqui, fala sobre o problema da predileção pelos filhos. Aí aqui a nossa lição mostra que além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, isso aqui é interessante, faltou a Isaac, como líder da família, habilidade e sabedoria para contornar o embate que existia. Então faltou para Isaac a sabedoria e a habilidade para ele lidar melhor com esse embate que existia entre os filhos. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. Ela tomou uma atitude precipitada, com engano, com mentira, sem avaliar problemas que poderia vir. E então nós vemos em tudo isso que essa história nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais têm preferência por qualquer um dos seus filhos. Quando os pais não fazem predileção por um dos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Então eu diria que muitas atitudes dos nossos filhos, e eu já tenho dito isso, muitas atitudes dos nossos filhos existem por causa de atitudes erradas, precipitadas, com falta de sabedoria, com falta de prudência, com falta de habilidade que nós pais tomamos. Então nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes a gente está brigando com algo que o filho está fazendo, porque ele está tomando uma atitude errada em decorrência de um erro que nós cometemos. E aí nós temos que primeiro nos corrigir e depois procurarmos ajustar nossos filhos. Então nós vemos que os pais têm responsabilidades no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Conforme Efésios 6,4. Nós vemos que no capítulo 6 de Efésios, Paulo fala ali sobre os pais e os filhos. Ele dá orientação para que os filhos sejam obedientes a seus pais. E no versículo 4, ele deixa claro que os pais têm que ter o cuidado de não provocar ira aos seus filhos. Isso aqui é algo que vai muito além do que a maioria de nós pais pensamos. Tem horas que a gente provoca a ira dos filhos com uma atitude errada. Provoca a ira dos filhos por falta de sabedoria. Provoca a ira dos nossos filhos porque agimos de forma bruta, de forma grosseira. Isso não é a vontade de Deus. Inclusive, eu vou trazer um vídeo depois sobre aquele texto bíblico que fala sobre corrigir o filho com vara. E tem gente que usa esse termo fora de contexto para espancar os filhos. Isso não está de acordo com a vontade de Deus. Não é Bíblia espancar filhos, em hipótese alguma. A Bíblia não manda espancar filhos. Aí nós temos que procurar entender bem aquele versículo. E depois nós vamos até trazer um vídeo específico sobre aquele versículo. Então nós temos que ter cuidado que a Bíblia deixa claro os dois lados. Eu sempre vejo assim, o filho tem que respeitar os pais. Isso aí não tem nem como fugir. Agora, dificilmente alguém diz que os pais têm que respeitar os filhos. Ah, mas o pai é o líder. O pai é pai. Exatamente. O fato de um pai respeitar o filho não quer dizer que ele se coloque menor que o filho. Não quer dizer que ele deixe de ter autoridade e o direito de pai. É que ele respeita dentro da condição do seu filho. Respeitar como? Não agindo de forma bruta, não agindo de forma ignorante, evitando gritarias, principalmente desnecessárias com os filhos, por pouca coisa, agressão psicológica, tem vários aspectos dentro desse contexto, então nós temos que ter cuidado. Então nós vemos, concluindo a nossa lição de hoje, que é na palavra de Deus que nós encontramos normas, direcionamentos, que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus continue abençoando a tua vida. Breve, querendo Deus, permitindo o Senhor, estudaremos a lição 3 com o tema Ciúme, o mal que prejudica a família. Deus continue abençoando a todos. Deus continue abençoando o canal EBD com Eduardo. Deixe o seu like, nos ajude a divulgar o link desse vídeo para que mais pessoas nos acompanhem e juntos possamos continuar aprendendo a palavra do Senhor. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.